Olá, queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco, amém? Para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje o estudo é uma bênção, né? Discernimento espiritual aplicado. Vamos entender isso na Bíblia, hein? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele nos deu e continua nos dando. Vamos orar. Grande Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor dá a mim e meus irmãos. Das tuas santas palavras estão abertas nesse momento para falar com o Senhor. Te agradecemos por o Senhor deixar o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Discernimento espiritual. Naturalmente, nós estamos ainda estudando o livro de Paulo. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos, né? Ao saber da prisão de Paulo. De saber do seu trabalho, que agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar mais e não podia pregar mais nas igrejas que ele mesmo fundou. Ele não podia visitar as sinagogas e nem ensinar sobre Jesus. Queridos, então, em resposta a isso que eles pensavam, os filipenses, Paulo, então, envia Epafrodito, é um nome meio difícil de falar, Epafrodito, para verificar como Paulo estava na prisão e oferecer, né, encorajamento a ele e garantir que as suas necessidades físicas fossem atendidas. Então os filipenses estavam muito preocupados com a prisão de Paulo e enviou esse homem Epafrodito, era o nome dele, para verificar como Paulo estava ali e dizer que eles estavam dispostos a oferecer ajuda para ele, tá? A ajuda física, financeira, né? Então nós vamos ler isso aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Até o 18 nós podemos ler, está escrito assim, ó, a situação do apóstolo, né, contribuiu para o progresso do evangelho. Vamos ver. Quero ainda, Paulo diz, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, a minha prisão foi boa, ela contribuiu para o evangelho, ajudou. Ou seja, estou levando um evangelho aonde era impossível chegar. E aí Paulo continua. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, Paulo sempre disse que estava preso em Cristo, a minha cadeia em Cristo, ele fala, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, né, ousam falar com mais desdobro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o faz de boa vontade. Vamos até aqui que nós vamos explicar. Queridos, veja o que Paulo está dizendo aqui.
Aqui Paulo tranquiliza os irmãos, né, de Filipos, né, os filipenses, dizendo: quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Minha prisão. Veja a forma positiva como Paulo estava encarando a sua prisão. Prisioneiro de Jesus. Paulo falou: já sou prisioneiro de Jesus. Estou acorrentado em Jesus. Estou algemado nele. Paulo não era prisioneiro por conduta de más ações. Não. Mas era prisioneiro por causa do amor de Jesus Cristo. Por ele amar Jesus. Isso, né, estava contribuindo como o prisioneiro na casa de César, né, na família do imperador romano, na guarda pretoriana, e em todos ali naquela casa, né, que trabalhava ali. E ele fala: de maneira que toda a guarda e os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo afirma isso. As pessoas que trabalhavam ali, os guardas, todo mundo. Meu irmão, queridos, as algemas de Paulo deixou ele com mais coragem para pregar. Geralmente, nós, como estamos encarcerados, nós nos sentimos muito frágeis. Mas não, Paulo foi o contrário. Deu mais coragem para ele. Paulo fala que a verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros não. Outros faz com boa vontade. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. Aqui Paulo está dizendo, bem claro, meu irmão, que a pregação de Jesus Cristo, meu irmão, nem sempre é pelo poder do Espírito Santo, viu? Existem pessoas que exercem um ministério, um pastorado, tá? Ou fundam uma igreja, não com o objetivo de salvar almas, mas por interesses financeiros. Você sabe disso. Tá cheio. Tá? Por ganância, por política, tá? Ou por egoísmo próprio. Então Paulo está advertindo, nem sempre todo mundo aqui fala de Cristo por amor, por alegria. Eu mesmo estou preso em Jesus. Você sabe que hoje existem igrejas que pregam por extorsão, tá? Arrancando dinheiro do povo, e principalmente do povo mais carente. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Isso está em toda a igreja, viu? Tomaram água aqui. Toda a igreja. Tá? Pessoas vendendo livros caríssimos, pegando por um preço bem baixo e vendendo por um preço caríssimo, já aprendendo a roubar, a extorquir os próprios irmãos da igreja. Ou eu estou errado? Você sabe que existe isso daí. Tá? E os ingênuos, sinceros de coração, estão sendo explorados. As pessoas ingênuas, sinceras de coração, é explorada sem saber. Mas isso já existia, sabe como? No tempo de Paulo. Você não vê Paulo falando aqui? Na Bíblia? Mas Paulo disse que isso importa
de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Paulo chega também a dizer na Bíblia. Isso não importa. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Pessoas que abusam da honestidade, da fraqueza, da falta de conhecimento de outras pessoas, da sinceridade das pessoas. Paulo disse que isso importa de uma forma ou de outra, porque Cristo está sendo pregado, né? E pessoas sinceras estão sendo convertidas mesmo quando o pregador não é sincero de coração. Isso é uma verdade também, tá? Isso é uma pura verdade. Mesmo quando o pregador não é sincero de coração, pessoas se convertem, tá? Também é uma verdade, tá? Paulo disse: eu sempre me alegrarei. Nunca vou estar triste. Eu estou preso em Cristo. O pregador não é sincero de coração, né? Porque o Espírito Santo, né, salva muitos que ouvem a mensagem. Mesmo o pregador não sendo sincero de coração, o Espírito Santo salva muitas pessoas sinceras de coração. Então Paulo disse: eu sempre me alegro. Queridos, não podemos julgar ninguém. Essa é uma verdade, tá? Dentro da igreja. Mas existe o trigo e o joio lá dentro. Isso nós podemos falar. Não podemos julgar ninguém. Mas dentro da igreja, de todas as igrejas, tem o trigo e tem o joio. Tá? Não podemos julgar ninguém, mas tem. Tá? Mas é Deus quem julga, tá bom? Mas existe o trigo e o joio. Mesmo Deus julgando, existe o trigo e o joio. Entre os membros, né? E pregadores também. O que Paulo faz, ou o que Paulo fez na prisão, né? Encorajou o povo a pregar mais e não ter medo de falar de Cristo Jesus. E mais pessoas aceitaram a Cristo, né? E espalhar também a mensagem da salvação a outros. Amados, precisamos olhar com os olhos positivos, mesmo quando há algo ruim que nós não aceitamos, que acontece com a gente. Precisamos olhar com bons olhos. Às vezes, Deus cria as dificuldades para vir a bonança. Tá entendendo? Às vezes, vemos chances e oportunidades aonde você pensa que não existia. Nós vemos ali portas que se abrem onde você acha que não existia para pregar o Evangelho. As pessoas que nunca poderia ser alcançada de outra forma serão alcançadas desse jeito, ou de um jeito ou de outro, e portas se abrem, e muitos se convertem, e muitos saem pregando e ensinando. Deus deu discernimento para Paulo e também dá para você e para mim também, meu querido irmão. Você entendeu? Discernimento espiritual aplicado. Se tinha uma pessoa que tinha, era Paulo. E Deus dá para você também. E dá para mim também. Próximo estudo. Frutos do Evangelho.
tem frutos no Evangelho também. Vamos entender isso de acordo com a palavra do Senhor, amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Se inscreve aí, queridos. Vamos lá, minhas queridas irmãs. Para que a palavra de Deus cresça e chegue a pessoas que precisam. Assim como Paulo falou, não se importe, filipenses, povo de Filipos. A prisão foi uma bênção. Chegou o evangelho onde nunca deveria chegar, nunca ia chegar desse jeito. E chegou. Amém? Então é assim que nós vamos trabalhar. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, aonde você estiver. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Olha aí, ó. Frutos do Evangelho. Vamos ver. Tá bom? Fique com a paz do Senhor.